Muito obrigado, Tony Costa. Boa tarde para você, primeiramente. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Agora, David, eu queria que você me falasse uma coisa. O senhor, como advogado que milita na área trabalhista, me fala uma coisa. Como é que o empregador ele pode dar uma justa causa justa no empregado? Bem, primeiro você tem que avaliar o que causou essa justa causa, tem que avaliar a função do empregado. Por exemplo, um vigilante. O vigilante está ali num dever de atalaia, ele está ali para proteger o cliente. Se ele dormir no serviço, causaria um dano ao empregador, né? Isso, muito grande. Ele estaria ali como uma pessoa que estaria para guardar, não é? Diferente do empregado, por exemplo, como uma costureira. Isso. Por exemplo, vamos avaliar. O vigilante, se ele dormir no serviço, colocou em perigo ali o empregador, né? O patrimônio dele. Então isso aí seria uma justa causa direto. Já uma empregada doméstica que dorme no serviço, ali o fato dela dormir no serviço é uma falta, mas não é uma falta tão grave a ponto de ensejar uma justa causa. No caso, para você aplicar uma justa causa corretamente, primeiro você tem que dar a advertência verbal, depois a advertência por escrito, uma suspensão, e só após a suspensão que você pode dar a justa causa. Isso, então quer dizer que tem patrão aí que chega e diz, porque você está dormindo no trabalho, você vai uma justa causa direto. Não pode. Não pode. E também tem um outro fato bem interessante. Tem empresas que ela aplica uma advertência e já dá a justa causa com a advertência. Não pode. É o que nós chamamos de bis in idem. Bis in idem é duas punições ao mesmo tempo. Chega um pouquinho mais pra cá pra gente ficar bem bonito na câmera. São duas punições ao mesmo tempo. Não pode. Isso ensejaria até na Justiça do Trabalho uma reversão de justa causa. Então, com relação à questão de justa causa já foi esclarecido, você não pode dar uma advertência e na sequência você também não pode dar já a suspensão, né? Isso aí já poderia dar uma reversão de justa causa. Agora, doutor David, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores aquele camarada que gosta de chegar no trabalho cheio de merda, não aquele que eventualmente bebe, né? Uma vez ou outra ele chega lá melado no trabalho, mas aquele que todo santo dia ele chega embriagado no trabalho. Aí dá a justa causa, o alcoolismo é doença. O que é que o senhor explica para os nossos telespectadores? O órgão que estabelece o que é doença, estabeleceu que o alcoolismo, quando a pessoa, não é aquela pessoa que bebe final de semana, é aquela pessoa que vive bêbada. No caso, isso aí é uma doença. Como é uma doença, não seria uma falta com o empregador ele chegar bêbado no trabalho, mas seria uma causa de ser afastado pelo INSS. Com esse afastamento do INSS, ele ficaria em tratamento médico, né? Em gozo de benefício previdenciário, procuraria um tratamento médico para tentar se recuperar, porque é uma doença. A questão do alcoolismo, aquele alcoólatra, não é aquele, repetindo, não é aquele alcoólatra. Aquele que bebe para dormir, bebe para qualquer coisa, até pelo um gol, vai passando uma mulher bonita, ele vai lá e bebe. Esse que bebe direto, né, que pega inclusive o salário do mês e deixa todo empenhado na mercearia, é esse que o senhor está falando. Isso. No caso, diferente desse alcoólatra, a pessoa que passou o final de semana bebendo socialmente, certo? Bebendo socialmente no final de semana. E quando na segunda-feira bebe mais um pouco e vai trabalhar. Esse sim é passível de falta grave, que poderia ensejar, após o procedimento correto, a uma justa causa. Agora, doutor David Dionísio, o senhor como advogado trabalhista, já deve ter pego algumas causas nesse sentido.
Eu adoeço no trabalho, aí eu vou ao médico, né? Eu estou trabalhando, carteira assinada, vou ao médico, senti lá alguma coisa, o médico me dá 30 dias de atestado. Aí eu levo esse atestado para onde? Para a empresa, para o INSS, devo levar só depois dos 30 dias ou apresentar imediatamente à empresa? No caso, você tem que apresentar imediatamente à empresa. Os primeiros 15 dias, o seu contrato de trabalho ele vai estar interrompido, certo? No caso, quem vai ter a responsabilidade pelos contratos de trabalho será a empresa e ela que terá que arcar com o pagamento de salário dos primeiros 15 dias. A partir do 16º dia, o contrato de trabalho ele passa a estar suspenso e quem vai ter obrigatoriedade pelo pagamento será o INSS, no caso a autarquia previdenciária. Então, no caso, a partir do 16º dia, já não é mais a empresa, já quem me paga é o INSS. Isso. Aí eu tenho que procurar o INSS ou a própria empresa encaminha? Como é que funciona isso? A própria empresa ela pode encaminhar, mas também você pode procurar o INSS, fica a critério. Mas tem um fato bem interessante. Isso é para o funcionário normal, o que não como por exemplo um funcionário doméstico. O empregado doméstico, ele fica pelo INSS, o contrato dele passa a estar suspenso a partir do primeiro dia de afastamento por atestado. Agora, peraí. Agora vou fazer igual a João Congiga. Como é que é? Quer dizer que o trabalhador habitual, o convencional, que tem a sua carteira assinada, trabalha numa empresa normal, ele tem os 15 dias quem paga é a empresa. A partir do 16º, pelo que o senhor explicou, quem paga é o INSS. Já o trabalhador doméstico é o contrário. No caso não é o contrário, ele a partir do primeiro dia de atestado, já quem paga é o INSS? Isso, o contrato dele já passa a estar suspenso, quem vai pagar é a autarquia previdenciária. Agora, qual a diferença do empregado doméstico para o empregado convencional? De acordo com a CLT, o empregado doméstico é aquele que as atividades dele não têm fins lucrativos. Por exemplo, um motorista particular, ele é um empregado doméstico. Não é só aquela mocinha que faz a faxina, não. Uma outra pessoa que poderia ser um segurança particular, um empregado doméstico. Então, o regime dele é diferente. Uma coisa bem interessante, o seguro-desemprego de um empregado de uma empresa pode chegar até 5 meses. Já de um empregado doméstico, chega a 3 meses. A lei ainda está evoluindo em relação a isso. O empregado doméstico ela ainda está evoluindo. Até uns tempos atrás, o empregado doméstico ele não tinha recolhimento de FGTS. E após a lei do doméstico, que passou-se a ter esse recolhimento. Olha, estamos conversando com o advogado. Chega mais pra cá. Eu tenho essa intimidade com ele porque ele é meu filho, né? Então eu tenho essa intimidade com ele. Ele é advogado e atua muito na seara trabalhista, mas com relação a essa questão do empregado doméstico, ficou aí, os nossos telespectadores já ficaram de certa forma com um certo entendimento, né, do que é a questão do empregado doméstico. Agora me diga uma coisa, eu tenho uma empresa, aí eu contrato o camarada para ser o vigilante da minha casa. Aí ele vai trabalhar na minha casa com a carteira assinada pela minha empresa. Ele é empregado doméstico ou é empregado da minha empresa? No caso, ele é empregado da sua empresa e foi cedido para ser vigilante da sua casa. Então, no caso, ele terá todos os direitos como se estivesse trabalhando na minha empresa. Isso. Diferentemente de eu, pessoa física, contratar uma pessoa para ser segurança da minha casa, aí no caso ele passa a ser meu empregado doméstico, é isso? Isso. No caso, se você contratar uma pessoa diretamente, assinar a carteira dela com seu CPF e a atividade não tiver fins lucrativos, certo? No caso, é um empregado doméstico. Tem um detalhe bem interessante. Você contratou uma pessoa para trabalhar numa padaria e assinou com o CPF. A carteira dela, colocou o seu nome e o seu CPF.
Não será como a atividade fim tem fins lucrativos, né, da padaria, não será um serviço doméstico, embora não tenha assinado com o CNPJ, mas tenha assinado com o CPF. Agora, existem pessoas e existem fatos, antes de eu chamar os comerciais, por exemplo, tem camarada que assina com o CPF, como o senhor falou, e o camarada vai trabalhar na empresa normal, né? Que é nessa situação que você falou. Nesse caso, os direitos dele são como domésticos ou são como empregado normal? No caso, ele assinou a carteira? Pronto, eu assinei a carteira de uma pessoa, de Chiquinho, assinei a carteira de Chiquinho com o meu CPF. Certo. E Chiquinho foi trabalhar na minha loja como vendedor. Aí Chiquinho terá os direitos como vendedor ou como empregado doméstico, apesar de que eu assinei com o meu CPF? No caso aí, ele terá os direitos como um empregado normal. Porque a atividade fim da empresa, a atividade fim dele tem fins lucrativos. Isso. Olha, estamos conversando com o advogado Dr. David Dionísio. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta nós vamos falar aqui sobre estabilidade. Eu volto já já.